bom? Voltei para conversar mais um pouquinho com vocês e mostrar um pouquinho mais de como que a gente tem lidado com algumas situações com o Pedro, né? Uma das situações que a gente lidou com ele quando ele era menorzinho é a sensibilidade. Ele era muito sensível a questões de roupa, por exemplo. Então, assim, normalmente ele tirava a roupa. Então, assim, ele chegava em casa, ele arrancava a roupa. Só que ele chegava na casa da avó, tirava a roupa. Chegava na escola, tirava a roupa. E isso foi, conforme o tempo foi passando, isso foi se tornando um problema. Ele tinha por volta de 3 anos. Então, assim, ele ainda usava fraldas. Então, e aí ele começou a querer arrancava a roupa, arrancava a fralda por conta da sensibilidade das peças, né? Muitos autistas têm isso, e o Pedro não é diferente. Nesse sentido, o que a gente fez? Como a gente tentou lidar com isso a princípio? Eu dificultei o máximo possível para que ele não tirasse essa roupa. Então, o que eu fiz? Eu comprei macacões, aqueles macacões, né, que tem lacre, que assim, o que dificultava ele tirar. Então, por um tempo, resolveu, como ele usava fralda, a gente tirava, trocava a fralda, ficava numa boa, era tranquilo. E aí ele parou. Conforme ele foi crescendo, foi esquecendo dessa parte de tirar a roupa. Quando foi esse ano, no começo do ano mais ou menos, ele voltou a fazer ter esse hábito, que a gente fala que é comportamento inadequado, né? Que é tirar a roupa em público. E aí, só o macacão não era suficiente. Por quê? Porque ele já estava sem fralda, ele já não usava as fraldas. E o macacão dificultava a outra parte, que era dele ir no banheiro. Então, assim, podia ajudar na parte que ele não tirasse a roupa, mas também ajudaria, mas aí, nesse caso, prejudicaria dele ir no banheiro sozinho. Então, aí eu conversando com os terapeutas, a gente tentou várias coisas. E aí eu conversei com o TO. E o TO me deu uma dica que me ajudou assim e que foi essencial. E que eu vou dar dica pra vocês também. Se você for mãe e estiver passando por essa situação. Lembrando que nem todos os autistas são iguais, a gente sabe disso. Então, pode ser que pra eles esteja certo, pra outros não. Mas pra ele deu. Então, o que o TO me indicou? Indicou que toda vez que ele tirasse a roupa, a gente simplesmente, sem falar nada, subisse a roupa dele e vestisse. Ah, ele tirou a roupa, a gente vestia sem falar nada. Isso, quantas vezes fosse necessário. Normalmente, nos primeiros dias, ele tirava várias vezes, a gente colocava várias vezes e ficava em silêncio. Ele tirava, a gente colocava e não falava nada. Sem brincadeira, em torno de 5 dias, mais ou menos, 5 dias, ele parou. Por quê? Por que ele parou? Porque ele percebeu que toda vez que ele tirava, a gente colocava. Então isso pra ele começou a ficar chato. Porque ele falou assim, eu acho que na cabeça dele ele pensa, por que eu vou tirar se ela vai colocar de novo em mim? E nisso vai tirando essa vontade dele tirar a roupa. E foi o que resolveu pra gente. Então, assim, fazendo esse processo de toda vez que ele tirasse, a gente colocava sem falar nada. Por quê? Porque quando você fala pra criança ou briga com ela, a tendência é que ela faça mais. Por chamar atenção, por achar engraçado, tem gente que ri. Então, assim, a gente tem que manter a seriedade e para dar continuidade no processo. Você tem que ter firmeza. É chato, às vezes cansa porque você fica várias vezes colocando a roupa e tirando, ele tirando e você colocando, ele tirando e você colocando. Então, assim, é um processo que pode ser rápido, mas é um processo que pode durar muito tempo. Então a gente tem que ter essa ciência de que vai ser um processo, né? E acabou que essa técnica que o Theo me ensinou ajudou para outras coisas. Por exemplo, toda vez que eu tenho uma questão, uma dessas questões, eu levo para a escola.
porque como ele também estava fazendo isso na escola, então eu passei a informação para a professora, e a professora estava me ajudando nesse processo. E aí ela me disse uma coisa na reunião. Ela falou assim, olha, o Pedro tá subindo na mesa. Aí ela falou assim pra mim, aí eu pensei, se pra roupa deu certo, vou fazer a mesma coisa com a mesa. Então, toda vez que o Pedro subia na mesa, a professora ia lá, tirava ele e não falava nada. Fez isso algumas vezes e o comportamento parou. Então, assim, não serviu apenas para roupa, serviu também para outros comportamentos inadequados. Então, é assim, essa dica eu não acabei não encontrando em lugar nenhum, porque eu pesquisei muito aí nos termos no Google, no YouTube, como fazer o seu filho autista parar de tirar a roupa em público. E você não acha, você vê muita gente falando sobre autismo e tudo, mas essas pequenas coisas assim que ajudam é pouco falado. Eu pelo menos eu não achei. Então assim, eu achei legal trazer isso aqui pra vocês nesse vídeo como uma dica e que eu espero que essa dica possa ajudar você aí que tá em casa também com esse mesmo problema de tirarem a roupa em público, mas também aplicar essa dica para outras coisas inadequadas, para outros comportamentos inadequados. E o que é legal é que na verdade não serve só para criança autista. Isso é um comportamento que toda criança tem. Então muita criança vai ter o mesmo comportamento. Então assim, não é necessariamente só para o autista, né? E é legal a dica por causa disso. Então você pode aplicar isso com qualquer tipo de situação. Às vezes a gente briga, a gente grita, a gente se estressa. E o simples fato de você pegar aquilo, refazer sem dizer nada, você está encorajando essa criança a entender que não pode, sem falar que não pode, né? Que essa é uma questão muito interessante para as crianças menores, o não. Eu vi um vídeo esses dias, de um terapeuta falando sobre isso, que as crianças não processam não. Então não adianta a gente falar assim pra ele, ó, não tira essa roupa, não sobe na mesa, porque ele vai entender que é pra subir na mesa, ele vai entender que vai tirar a roupa. Então tem várias formas de você dizer não sem dizer a palavra não. E isso pode ajudar muito a gente entender um pouco como lidar com as crianças. E assim, o Pedro é uma criança super tranquila, né? E eu sei que tem crianças que têm um nível muito mais alto, né? Com questões muito mais elevadas que o Pedro. Mas essas pequenas coisas ajudaram a gente. E eu tenho certeza que se você aplicar também aí na sua casa, passinho de formiguinha, devagarzinho, você também vai conseguir. Assim como eu consegui desfraldar, que depois eu vou vir num outro vídeo falando como eu consegui desfraldar o Pedro e como que o processo foi um pouco mais demorado. Mas não é impossível. Ele é não verbal, já falei no outro vídeo pra vocês. E ele, mesmo sendo não verbal, eu consegui tirar a fralda dele e consegui fazer com que ele fosse fazer xixi sozinho. A gente tá com umas dificuldades ainda aí na parte do número 2, mas ele é totalmente independente. E é possível ele ser totalmente dependente mesmo ele não sendo verbal. Eu achava que eu não ia conseguir por conta disso, por conta da não verbalidade dele. E pelo contrário, eu consegui. Então assim, mães, não desistam dos seus filhos. Não desistam, não surtem, porque tem um jeitinho pra tudo. E às vezes um bom profissional é essencial. Porque se não fosse esse TO me dizer uma coisa tão simples, eu estaria até hoje quebrando a cabeça com o Pedro, né? Então assim, como a gente é carente de profissional bom, né? E esse foi um profissional excelente. Inclusive você até testa com os novos de vez em quando pra ver o que eles, né? O que eles me dizem a respeito. E nunca nenhum deles ainda me falou sobre essa técnica de tirar, você colocar e não falar nada. Eu falei, olha que interessante. Tem pessoas que buscam esse conhecimento e tem pessoas que vão fazendo o básico, mas o básico nem sempre serve para todas as crianças, né?
Então, buscar profissionais que tenham excelência e que saibam o que estão fazendo também é importante. Então, como muita gente acaba não tendo muita disponibilidade de encontrar um profissional, né? Porque muitas crianças estão aí na fila da terapia, inclusive isso é um outro tema que eu vim com vocês, porque o Pedro ele tá na fila do SUS para uma terapia que é excelente, num lugar excelente, mas que é muito difícil de entrar. Então, assim, tá uma saga que eu também quero contar pra vocês no próximo vídeo e também ajudar outras mães a tentarem, né? Porque a gente ouviu isso de uma mãe que teve, que o filho é autista, hoje ele já é adolescente, mas que ele se tratou nessa clínica e que hoje é super independente. Então, assim, as dicas a gente precisa dar de forma que vocês também possam tentar. Porque assim, é difícil, mas um dia a gente tem fé que a gente vai conseguir. Então, o vídeo de hoje é isso. É mais para dar essa dica para vocês, se vocês estiverem com essa mesma questão da roupa. Usar essa dica da roupa também para outras coisas, que sejam de comportamentos inadequados e que você consegue sim ajudar uma criança autista não verbal a entender os comandos, mesmo que pareça impossível. Não é impossível. Eles entendem muito. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo e a gente vai falar um pouquinho mais no próximo vídeo como tem sido essa questão das terapias do Pedro e como que vai ser nesse próximo ano de 2025. Então a gente se vê aí. Um beijo, até mais.